No caso da questão climática, da questão ambiental, eu chamaria a atenção de vocês, e isso sobretudo quando a Greta passou a ter aquela audiência toda internacional, que existe uma diferença de observadores. Nós aqui no Brasil temos uma visão diferente do mesmo problema ambiental mundial de quem está na Suécia, quem está nos países nórdicos. Nós temos que somar essas duas visões. Não é a gente assumir uma outra visão, é juntar as duas. Nesse sentido, é muito importante se a Greta viesse ao Brasil e alguns de nós fôssemos ao país dela discutir na Europa, porque nós somos um país de florestas equatoriais e tropicais. A Amazônia é a maior floresta do mundo em termos de biodiversidade, floresta úmida. A água no Brasil, nós temos de 12% a 16% da reserva de água doce do mundo, superficiais, né? Então, é importante a gente contribuir para a questão ambiental mundial do ponto de vista do Brasil também, da América do Sul, sobretudo da América Central. Nesse sentido, eu coloco que o desmatamento e a destruição das algas marítimas pela poluição são os dois maiores problemas na questão climática, junto com a questão da queima de combustíveis fósseis pela indústria e pelos transportes urbanos. A questão do desmatamento ganha importância porque, além de que o desmatamento em si já gera uma grande produção de gás carbônico, o fato de suprimir a floresta também impede a floresta de cumprir o seu papel na fotossíntese de capturar o carbono para transformá-lo em matéria orgânica, em madeira. Então, a questão do desmatamento é duplamente importante. Ela produz o gás carbônico e deixa de ter o efeito de capturar o gás carbônico. A questão do desmatamento é mais grave porque os países que nos apoiam na questão do desmatamento, primeiro, eles já desmataram o país deles. Segundo, é que as florestas aqui são equatoriais e tropicais, muito mais frondosas, mas o desmatamento aqui é para produzir alimentos. Esses alimentos, a maior parte, são exportados para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, de forma que se coloca uma questão aí da exportação de alimentos, que são grãos e carnes. E aí se coloca a questão da dieta. Uma dieta vegetariana, predominância vegetariana no mundo, pode ser vegana, não precisa, só de ser vegetariana já é um grande avanço. Ela vai diminuir a pressão para desmatamento, para fazer pasto, para produzir grãos. O Brasil, eu sou a favor do desmatamento zero, porque nós já temos muito desmatamento, nós temos que aprimorar os métodos de cultura. Por exemplo, não tem sentido o tipo de irrigação feita no Brasil. É um desperdício de água muito grande. A gente produziu com o agronegócio brasileiro no Brasil Central uma coisa nova, a seca. A seca antiga que a gente conhecia era uma seca da estiagem, de pouca chuva. Atualmente não. Atualmente nós temos a seca subterrânea. A retirada de água subterrânea de 200 metros de profundidade, 150, 300 metros, usando tecnologia muito avançada, vou dizer petrolífera mesmo, criou a seca subterrânea e pode chover 1, 2, 3 anos muito, que não dá para suprir o débito que nós temos com o solo. Tiraram muita água que não dá para recarregar o aquífero em um ano, apenas 2. Normalmente tem regras de retirada de 10, 15, 20% ao ano de águas subterrâneas, depois de determinar bem os aquíferos, e hoje a gente não tem nenhum controle disso. E a água retirada dos rios também não tem nenhum controle. Nenhum órgão do meio ambiente funciona no Brasil, porque os empreendedores, os empresários não querem que funcione. Eles preferem que seja uma bagunça, que nada funcione, porque eles conseguem resolver tudo politicamente. Então, nós temos aí uma diferenciação também na questão climática, que é a questão da biodiversidade. Vários grupos europeus vêm ao Brasil, compram terras aqui,
sobretudo no Nordeste, no Pantanal, norte de Minas, e estão plantando monocultura, tipo eucalipto e outras. Eles não estão dando devido valor à questão da biodiversidade. Você pode revegetar vários países do mundo com monocultura, não é a mesma coisa. A biodiversidade é que consolida, que dá sustentabilidade ambiental às florestas. Então a nossa posição é fundamentalmente ecológica, questiona o modelo econômico, eles querem resolver o problema do clima sem mexer na estrutura econômica, nos determinantes econômicos, na questão da miséria, na questão da biodiversidade. Eles têm um projeto químico de diminuir emissões, e é a isso que a ONU se dedica, desviando a nossa atenção do problema fundamental que é social e ecológico.